noite, muita alegria, satisfação poder estar aqui na casa a primeira vez, para a gente estudar um pouquinho o Evangelho de Jesus, narrado aqui pelas mãos de Divaldo, pelo Espírito Joana de Ângeles, no livro Messe de Amor, com o capítulo Escuta e Age. Queria agradecer ao João pelo convite, por estar aqui. Eu sou um frequentador da casa de Sheila, do grupo Sheila, não sei se vocês conhecem, o grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Tive a oportunidade de começar pela evangelização infantil, quando menino, já fugi muito das aulinhas, estou aqui, então quer dizer que o processo educativo ele pode dar certo em algum momento, E é uma alegria muito grande nós podemos reunir para falar, de uma certa forma, do Mestre Jesus. Para quem já teve a oportunidade de ler as obras, os romances de Emmanuel, como o livro Ave Cristo, para que possamos, naquele tempo, para que pudéssemos estudar o Evangelho de Jesus, nós precisaríamos estar escondidos em algum lugar da sociedade para que não fossem descobertos os cristãos, porque naquele tempo não se admitia a religião fora do judaísmo, de Moisés. Depois de muito tempo, o cristianismo foi abraçado, de certa forma, pelo Império Romano e aí estruturado do jeito que ele é hoje, a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Então é uma alegria podermos estar reunidos para falar, para estudar sobre a reforma íntima de certa forma, Temos aqui pela frente um tema titulado Escuta e Age. É uma leitura muito pequena. Se eu fosse ler aqui corrida, em 5 minutos encerraríamos aí o texto e iniciaríamos os comentários. Mas o que vem na nossa cabeça, não precisa ninguém responder, porque aqui a palestra é do estilo Grupo Sheila, mas uma reflexão. O que nós vamos encontrar quando temos um título Escuta e Age? Nós, muitas vezes, quando queremos transmitir alguma educação para alguma pessoa, muitas vezes porque seremos beneficiados por aquela pessoa educada que vai estar à nossa volta. Nós queremos que, ao dizermos, ela já imediatamente corresponda ao nosso pedido, Se é num relacionamento, se é na família, um filho, um companheiro de trabalho. Quando eu apontar algo, eu já espero que aquele companheiro já modifique o seu comportamento. Não é isso? Então ele escuta a nossa fala, o nosso pedido e imediatamente ele age já dando frutos de transformação. É assim no dia a dia conosco? É assim? A gente escuta a mensagem e nós de imediato já produzimos frutos que aquela mensagem tem para extrair. Se nós fizermos aí uma viagem, nosso espírito ele vem caminhando aí por diversas reencarnações por mais de 2000 anos, talvez escutando a mensagem do Cristo, o chamamento do Cristo, para que possamos transformar o nosso comportamento, para que possamos deixar o orgulho de lado. O orgulho é aquele que ostenta, eu não levo desaforo para casa. Alguém já escutou essa expressão? Se pisar no meu pé, ainda enche a boca, até espuma, para poder mostrar que tem uma personalidade, entre aspas, forte por agir de forma agressiva. E essa é a verdadeira fortaleza? Quando eu demonstro agir com agressividade, um comportamento agressivo de um irmão, eu estou sendo forte agindo dessa maneira? Por isso que nós precisamos estudar, para que ressignifiquemos, por exemplo, o conceito de ser forte. Vamos dar um exemplo de fortaleza. Vou trazer um exemplo que aconteceu com um primo meu. Ele contou essa história em família. Certa vez ele chegou na agência bancária dele por causa de um problema na conta e
soltou o verbo, dizendo no popular, para o gerente que o conhecia de longas datas. E o gerente silenciosamente escutou, né, toda a fala dele e disse assim para ele: Rogério, o que está acontecendo com você? Você nunca agiu dessa maneira. Você não é desse jeito. Por que você está assim? Você está, né, agitado? O que essa postura faz com quem ouve? Qual é o efeito que ela tem? Percebe que é extremamente transformador quando nós retribuímos ao companheiro aquilo que naquele momento ele não pode oferecer, que é a paciência, a tranquilidade. E aí quando alguém pisa no nosso pé, espumamos a boca para falar: eu não aceito desaforo, se pisar no meu, eu também piso, nós estamos alimentando aquela bola de neve ou aquele conflito que se arrasta há milênios. Por quê? Porque nós escutamos e não conseguimos agir. Essa é a grande questão. Mas onde está esse elemento entre escutar e agir? O que falta? Que há muitos elementos, mas podemos citar aí, por exemplo, a consciência. Eu preciso ter consciência da minha existência, do meu propósito de vida, para que eu saia do automatismo. O que é o automatismo? É eu acordar, dormir, cuidar das necessidades físicas, fisiológicas, sem preocupar que eu sou um espírito encarnado e que estou aqui para desenvolver virtudes. Essa ideia, ela tem que estar sempre no centro da nossa existência. Qual é o objetivo? Se eu pudesse virar o microfone para cada um de vocês e perguntasse: qual é o objetivo de estarmos aqui hoje? Qual a proposta? Qual a proposta de eu ter saído da minha casa e estar aqui hoje? Iríamos escutar diversos apontamentos, de todos os. Mas o mais importante, fazendo uma análise para eu poder responder essa pergunta, é buscar o conhecimento que vai despertar a minha alma para o crescimento espiritual. Paralelo a isso, eu posso vir tomar um passe, buscar as boas energias que a casa tem a oferecer para que possamos nos sentir fortalecidos para essa obra que ela é interior. Recentemente eu tive a oportunidade de ler um livro chamado, eu li assim algumas páginas desse livro, que se chama Jeito Harvard de Ser Feliz. Um pesquisador americano dentro de Harvard, considerado aí uma das maiores centros de pesquisa, faculdade aí do mundo, e ele foi estudar a felicidade. E ele percebeu que há uma inversão de valores quando nós falamos de felicidade. E qual é essa inversão? Para eu ser feliz, eu preciso possuir, Então eu vou ser feliz quando eu adquirir tal bem. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquela varanda na minha casa para receber meus amigos. Eu vou ser feliz quando eu conquistar esse carro. E ele percebe, estudando, que todos esses desejos, quando eles são alcançados, novos desejos irão se abrir e vai surgir novas necessidades para a felicidade. E é um ciclo sem fim. E que a felicidade, ela tem que vir primeiro, antes de tudo. Eu tenho que ser feliz por simplesmente existir. E aí ele estudou. Lá percebeu que existiam alguns alunos muito avançados, que se destacavam. E os que mais se destacavam é porque eles eram felizes por estar em Harvard. Estar aqui para mim era meu sonho, a minha maior conquista. E alguns estavam lá pelo título, pela imposição do meio, e aquele ambiente era um fardo. O rendimento ia lá embaixo. Ele percebeu isso quando ele foi num passeio, não sei se bem se foi um passeio, foi para pesquisa no continente africano, e com aquelas crianças com muita dificuldade de estudar, ele foi tentar se comunicar com as crianças
trazendo algo que ele julgava que elas não iriam gostar. Então ele chegou e perguntou: quem aqui gosta de fazer o para casa? E ele esperava escutar uma negativa, e todas as crianças levantaram a mão felizes e falaram: eu. E ele foi entender: mas como assim? Aqui um ambiente tão difícil, elas sim, são tão felizes por poder fazer o para casa. E a resposta: elas estão fazendo algo que os pais nunca tiveram a oportunidade de fazer, que era poder estudar e poder fazer um para casa em casa. Então, para elas, fazer um para casa era um motivo de um sonho realizado. E aí, onde a gente encaixa a felicidade nesse ponto? Ele vai caminhar para o que a doutrina espírita, né, já com Chico Xavier, as obras de Emmanuel, já vem falando há muito tempo, que a felicidade ela está dentro de nós. O reino dos céus não é uma conquista exterior, é uma conquista interna. Para mim, por exemplo, a felicidade é alguém me dizer certas palavras e eu não retribuir, conseguir guardar o silêncio e desejar o bem para essa pessoa. Isso não é um motivo de grande felicidade em nossa vida? Dominar as nossas emoções. Quantos séculos estamos caminhando sem conseguir dominar as nossas emoções? A pessoa age conosco, imediatamente nós reagimos, sem refletir em tudo aquilo que nós já escutamos ao longo dos séculos. E às vezes podemos esbarrar com companheiros que estão ainda um pouco afastados da transformação. Companheiros que nunca tiveram a oportunidade de escutar sobre a reforma íntima, sobre a transformação moral. Companheiros que ainda estão extremamente presos à matéria. E aí nós vamos medir força com nossos irmãos nessa condição. Percebe? Quando entramos em duelo com o companheiro em função do orgulho de querer mostrar força, domínio, poder, um companheiro que, se nós fôssemos buscar as vidas passadas, profundo sofrimento, um irmão que não teve a oportunidade de acessar nenhum esclarecimento. E aí como é que a gente julga um cenário? Olha, quem entrou em conflito é o André, expositor, nasceu no berço espírita, entrou em conflito com o irmão. Quem é o irmão que ele entrou em conflito? É um irmão que não teve oportunidade nenhuma. Estava no trânsito, esbarrou, e o André foi grosso e gerou esse conflito. Tem o mesmo peso? Não, né? Então nós aqui estamos recebendo conhecimento. O fato de frequentar, não só na reunião, pelas obras que a gente lê, nós estamos escutando. E o que a espiritualidade espera de nós? Uma postura, uma maneira de viver diferente. E nós vamos observar na lição, sem estender muito, que não conseguimos isso sem esforço e sacrifício. Não tem como. Imagina só, fomos anjos em vidas passadas? Fomos? Percebemos as tendências que nós carregamos de vida passada? Todos conseguem olhar para dentro de si e ver essas tendências? Agora imagina que essas tendências fossem como uma carreta não, uma locomotiva puxando centenas de vagões de minério, carregado de minério de ferro. O maquinista resolve puxar o freio. Ela vai parar instantaneamente? Um trem carregado de minério de ferro, se puxar o freio, ele para de imediato? Não para. Por quê? Por que ele não para? Porque ele tem um peso tão grande que o sistema de frenagem, em um só momento, não é suficiente para frear toda aquela massa. É assim a nossa encarnação. Não sabemos quantas cargas nós colocamos aí na nossa mochila evolutiva. Mas o que nós precisamos fazer? Puxar os freios.
esse puxar os freios significa desejar transformação, encerrar um ciclo que se arrasta, por séculos, nós não sabemos, para dar início a um novo ciclo, que coincide com o que a Terra prepara para viver, que é o ciclo, encerrando o ciclo de provas e expiações, para entrar no ciclo de regeneração. E ela vai entrar em regeneração a partir de quem? De nós mesmos, dos nossos corações. Corações esses que sabem escutar, tem dificuldade, ainda dói a fala do irmão, mas domina a língua. Quanto mal nós causamos pela fala, pela boca, porque o nosso coração ainda carrega orgulho, e o orgulho fala, eu vou ali ferir fulano, Vou ajudar fulano, mas eu vou deixar claro que eu estou ajudando para ele não esquecer e não ser ingrato comigo no futuro. E aí só com uma análise profunda do nosso ser, conseguiremos aos poucos desfazendo os pesos, semelhante a um balão que deseja flutuar, ele precisa ir retirando os pesos para poder se elevar. Esses pesos em nós são os nossos sentimentos. E a leitura que eu vou iniciar nesse instante, eu vou fazer o seguinte, eu poderia fazer uma leitura corrida, mas é interessante ler o parágrafo e a gente vai comentando até fechar todo o livro. Então é a lição 46, o Espírito em Joana de Ângeles, que encarnou segundo os mentores espirituais, lá na época do Cristo, como Joana de Cusa, teve a oportunidade de escutar o Cristo, ser aconselhada pelo Cristo, morreu queimada ao lado do filho, quando o filho, os soldados no circo romano, falando para ela negar o Cristo, e ela vendo o filho em desespero, o filho, mamãe, negue para a gente sair dessa situação, e ela, cala-te, meu filho, não negaremos ao Cristo. E assim deu a vida, e naquele instante em que ela iria ser queimada, o soldado romano fala para ela assim, foi isso aí que o Cristo te ensinou? Morrer queimado? E ela responde, não só isso, mas também a te amar. Essa foi a fala que ela direcionou para o irmão que iria incendiá-la viva em um poste. Não foi só isso que ele ensinou, mas também a te amar. Olha essa transformação de um espírito que já consegue confiar plenamente no Cristo, confiar em Deus, confiar nos desígnios. Quando alcançarmos essa condição, a vida vai se tornar muito mais leve. Não haverá medos, anseios, confiança. E a confiança com a prudência, claro, que vai nos guiar onde nós devemos estar. Primeiro parágrafo do livro, escute e age, lição 46, liberta-te das amargas recordações que te prendem aos escuros caminhos do passado e atende ao chamado dos arautos da verdade, oferecendo esforço pessoal ao serviço do bem de todos, nas trilhas comuns do dever, avançando sobre os cipoais para livrar as leiras produtivas que te atenderão amanhã. A escrita de Joana de Ângeles é uma escrita muito profunda. Muitas vezes nós precisamos ler 1, 2, 3 vezes para poder compreendê-la. Repetindo só a primeira frase, liberta-te das amargas recordações. Alguém tem recordação amarga? De que ela está falando? Liberta-te das amargas recordações que te prendem aos escuros caminhos do passado. Então é um convite que ela faz para que libertemos
das duras provas que nós enfrentamos, talvez pelas circunstâncias do mundo, talvez por um companheiro que agiu com ingratidão, que causou um sofrimento profundo em nossa alma. Para que libertarmos? Ela fala, continua, e atende o chamado dos arautos da verdade, oferecendo esforço pessoal ao serviço do bem de todos, nas trilhas comuns do dever, avançando sobre os cipoais. Ela dá exemplo para a gente libertar como se fosse uma mata fechada, criarmos coragem e abrindo caminho para livrar as leiras. Sabe aquele monte de terra que a gente via nas plantações de horta? Tem aquele montinho elevado, a valeta, outro montinho elevado. Então aquele montinho elevado de terra que nós plantamos, ali chamamos de leiras. Então ela fala o seguinte: quando nós libertamos dessas amargas recordações, é como se nós estivéssemos limpando a terra para poder livrar as leiras produtivas que te atenderão no amanhã. Então carregar esse sentimento amargo nos nossos corações é como se nós estivéssemos tornando parte da nossa terra íntima improdutiva, ou produzindo com a capacidade inferior que deveria produzir. E basta investigarmos a nossa mente, o nosso coração. Todos os sofrimentos que nós passamos, eles tiveram uma utilidade. Leon Denis, ele vai falar que a dor é esse instrumento que alinha a nossa evolução com Deus. Se não fosse a dor, passaríamos tempos incalculáveis nas sensações da matéria mais grosseira. Então a dor, ela é como esse instrumento que tem como mérito aquele que sabe suportar. Se eu tiro a dor, eu também tiro o mérito daquele que consegue suportar. Então, veio a dor, a aflição em nossas vidas, é momento de parar e refletir. O que a vida está querendo me ensinar com isso? O que eu posso tirar de aprendizado? Primeiro, nós vamos ver que o perdão, seja nós, o autor, que causou dor a alguém, ou se nós fôssemos aí atingidos, se nós fomos atingidos ali pelo nosso entendimento, o primeiro ponto é o perdão. É duro. Segundo Chico Xavier, quando ele foi questionado sobre a maior de todas as virtudes, sabe o que ele responde? O perdão. Ele já sabia que essa tarefa ela é espinhosa, mas ao mesmo tempo libertadora, porque quando nós perdoamos, estamos abrindo caminho para o nosso desenvolvimento em outros campos, que se nós aceitarmos o processo, aquilo ali não vai se repetir nunca mais, porque a dor ela serviu de instrumento para o meu desenvolvimento. Mas se eu entro na revolta, pode ser que eu tenha que repetir novamente o processo por não ter compreendido. Mas é muito doloroso se a gente observar. Imagina um companheiro, uma companheira que abandona os filhos ou as filhas, um pai, uma mãe, larga tudo e vai viver o mundo, deixando. Isso é muito dolorido. Para aqueles que não têm a oportunidade de compreender o mundo espiritual, um ente querido que parte de uma hora para outra, sai para trabalhar e não retorna mais. Como é que a gente suporta se não é a mensagem do Cristo, se não é a mensagem que traz para nós o consolo que tudo o que a gente vive aqui é passageiro, tem um propósito. Quantas existências nós já tivemos, por quantas mães nós já choramos, por quantos filhos nós já choramos nas existências. Às vezes aquele ente querido que eu estou chorando hoje pela perda é o meu companheiro rival do passado, aquele companheiro que eu
odiava nessa existência, estou derramando lágrimas porque ele se partiu para o mundo espiritual. Olha que beleza que é a reencarnação. Quantas famílias teremos? Então, quando abrimos o leque do processo evolutivo, a gente sente um certo conforto em nosso coração diante dos processos naturais, com a desencarnação. Continuando, não te detenhas a examinar a própria aflição imbuído de pessimismo e inutilidade. Então, Joana de Ângeli fala para nós, fica avaliando a própria aflição, carregando pessimismo, inutilidade. Tem uma utilidade. Se nós observarmos todo o processo que causa incômodo, ele proporciona transformação a longo prazo. E é entender vamos dizer, esse conceito. Então, quando chegar as provas, eu vou olhar para a vida e entender que ali é uma matéria didática que a vida está me oportunizando para expandir as virtudes do espírito imortal. Então, veio as dificuldades, não fique examinando a aflição. Segue em frente e deixa o pessimismo e a inutilidade, o pensamento de inutilidade para trás. Quantas oportunidades o pessimismo impede, né? O pessimista, ele acaba até afastando as pessoas à sua volta. Por mais difícil que esteja, se a gente buscar, compartilhar a dor, isso é isso, a gente tem que pedir ajuda. Como é que vamos exigir que todo mundo sorria diante das dificuldades, né? Não tem como. Cada um vai reagir de uma maneira diferente, conforme a bagagem que carrega da vida passada. Mas a doutrina espírita já traz para nós. Está difícil? Vamos tentar sorrir um pouco mais. Vamos tentar abrir o nosso coração, porque às vezes a gente pode fechar na nossa mente, afastamos de parentes, afastamos de amigos, todos aqueles que têm dificuldades, claro, que têm as seus problemas, que às vezes chocam com o nosso, mas são também instrumentos que vai nos impulsionar para o desenvolvimento das nossas virtudes. E fugir nem sempre vai ser o caminho. Uma pessoa que, no grupo familiar, um jovem que enfrenta dificuldade no grupo familiar, com os pais, o irmão, se suporta, quando ele entrar no casamento, vocês concordam que ele está muito mais preparado? Agora, pensa um jovem que, quando encontra dificuldade no lar, ele simplesmente vai embora. Veio a dificuldade, ele fugiu. Não dou conta de conviver. Ele pode fazer isso por escolha? Claro. O livre-arbítrio está aí, nós somos livres. Mas aquela dificuldade com aqueles companheiros difíceis, eles são a luz para nós, mostrando que a gente precisa desenvolver. Já parou para pensar que muitas vezes a gente exige compreensão de um familiar, um amigo, queremos que eles nos compreendam, mas fulano não me compreende. E a proposta do Evangelho é ao contrário. É que nós possamos aprender a compreender. E a própria oração de Francisco de Assis vai falar isso para nós. Continuando, a água mais inútil é a que se demora estagnada no lodo em que repousa. E o trabalhador mais ineficiente ainda é aquele que não experimenta produzir. Repetindo, a água mais inútil é a que se demora estagnada no lodo em que repousa. E o trabalhador mais ineficiente ainda é aquele que não experimenta produzir.
assim como o lodo, assim como a água parada ela produz lodo, nós, como espíritos imortais, parados na obra, vamos criar também certas tendências que pode ser que não leve aí a evolução das nossas virtudes. Requer movimento. Então eu preciso buscar produzir, segundo Joana de Ângeles. O que é produzir? Como eu posso pensar assim, poxa, como é que eu posso ser útil no dia a dia? Não, são inúmeros. Desde o momento que eu ponho o pé no chão, quando eu levanto, eu tenho inúmeras oportunidades. O simples fato de eu chegar e fazer uma oração no ambiente de trabalho, ali nós estamos sendo como antenas para aqueles que estão à nossa volta, levando paz, tranquilidade. A espiritualidade pode utilizar os nossos recursos fluídicos para aliviar a dor do companheiro, pode utilizar até mesmo as nossas palavras para poder auxiliar aquele que não consegue ainda, pela intuição, receber as vozes aí da espiritualidade. A espiritualidade vai lá, busca um companheiro, ele vai, fala umas palavras e aquele companheiro diz: puxa, era tudo que eu precisava escutar. Você foi extremamente útil. Não esperava, né? Eu estava tão para baixo, você veio e disse essas palavras. Que bom. Muito obrigado por ter me auxiliado. Nós só conseguimos agir dessa maneira se a nossa mente ela estiver sintonizada. É possível agir dessa forma carregando vícios materiais pesados? Tem como? Não tem. Vícios pesados causam irritabilidade, ansiedade, agressividade. E aí é um ponto para todos nós começar. Então, eu posso ser um agente do bem, sem fazer obras espetaculares. Não é isso. A proposta do Cristo não é essa ideia vaidosa que nós carregamos de transformar o mundo mostrando a nossa imagem. Não, ela é íntima, aqui no nosso coração. Então, uma grande obra que a gente pode fazer todos os dias é buscar olhar para si mesmo, enxergar os defeitos e desejar ser uma pessoa melhor, combatendo os vícios. Mas eu preciso o quê? Conhecer. Se eu não parar para fazer uma reflexão de quem eu sou, como é o meu comportamento, eu vou conseguir transformar? Vocês concordam? Eu preciso. E eu sou uma pessoa orgulhosa. Como eu vou combater o orgulho que há em mim? O orgulhoso, se você falar com ele alguma coisinha da personalidade dele, acabou, não conversa mais com você, virou um inimigo. Vocês concordam? Não pode falar nada. Tem gente que você vê o defeito, às vezes pode ser um parente, pode ser isso, aquilo, você vê um defeito e não posso nem falar, porque se falar, não dá certo. Essa pessoa que nós estamos projetando é nós mesmos, muitas vezes. O companheiro vê um defeito em nós, mas ele não pode falar naquele momento, porque nós não vamos aceitar. É o orgulho. Não, mas eu não sou assim não. O humilde, por mais que ele acredite que não tenha razão, ele vai escutar com sabedoria e vai falar: não, fulano, obrigado pelas palavras, vou meditar, refletir e buscar melhorar, sem render muito. Olha a diferença quando nós já nos propomos aí a mudança com a humildade, com o olhar de compreensão que nós ainda somos imperfeitos e as pessoas que estão ao nosso lado enxergam as nossas imperfeições. Elas não falam, né? Então, quando alguém vem dizer algumas verdades para nós, já aconteceu de alguém falar algumas verdades para nós? Ô fulano, tal, né?
esses são os nossos melhores amigos, porque às vezes podemos ter companheiros ao lado que assistem aos nossos tropeços, mas não são capazes de falar: fulano, você está tropeçando por isso, por isso, por isso. E aquele companheiro que não tem muita preocupação em querer nos agradar, em querer passar a mão na nossa cabeça o tempo todo, pode falar: você está tropeçando porque você está fazendo isso, isso, isso. Você não vai mudar seu comportamento, não? E às vezes pode vir como um familiar. E se eu tampo os ouvidos para isso, o meu processo de transformação ele vai ficando cada vez mais lento. Pode acontecer da pessoa nascer, passar pela infância, juventude, chegar numa idade mais avançada e pouca coisa mudou no campo. Vocês já pararam para perceber? Você encontrar uma pessoa 30 anos depois e ela ser a mesma coisa do que era 30 anos atrás? Não é o nosso caso não, né, gente? Se a gente voltar aqui uns 10 anos atrás, com certeza vamos enxergar em nós grandes mudanças proporcionadas pela doutrina espírita, ou para quem está começando, quem está iniciando, por agora, daqui 10 anos vai encontrar uma personalidade totalmente diferente, mais madura, mais compreensiva, mais amorosa. Essa é a proposta da doutrina espírita, é a proposta do cristianismo, é a proposta das religiões. O ser humano que pegou a filosofia e bagunçou, mas a proposta essencial é o desenvolvimento das virtudes diariamente. Tá? Emmanuel, numa mensagem na coleção, não lembro se é no Pensamento e Vida ou no Fonte Viva, ele vai falar assim como nós temos o cuidado com o corpo diariamente, nós precisamos ter o cuidado com o espírito, a asepsia mental. Do mesmo jeito que eu paro para cuidar do corpo físico, eu paro para cuidar da nossa mente, da minha mente. Isso tem que ser feito, não é uma opção. Se a gente descuidar, podemos entrar em sentimentos de angústia, de ansiedade e não saber por quê. Por que eu estou andando ansioso, angustiado? Não sei. Sabe por causa do que acontece? Vai embolando sentimentos. E aquilo não passa a ser visto por nós, mas apenas como uma dor no campo do sentimento. Eu posso, por exemplo, no ambiente de trabalho, discutir com um colega. Como é que eu chego em casa? Às vezes eu não estou lembrando daquela discussão, mas eu estou com mal-estar, com angústia. E aí eu discuto com a minha ou o meu companheiro. Aí se soma. Aí no outro dia, uma irritação. Mas qual foi a causa? Foi porque brigou de manhã com o chefe, chegou em casa estressado, brigou com a esposa, no outro dia a esposa acordou estressada. Então quando a gente tem a reflexão, estou angustiado, o mundo de provas e expiações é natural ter. Eu preciso parar e ver o que está acontecendo. Onde é o ponto central? Eu estou assim, antes de deitar, tá? Eu estou assim porque eu discuti com fulano. Eu preciso trabalhar esse ponto em mim. Preciso me perdoar, olhar o que eu errei e amanhã aquilo não se repetir mais. E aquilo se desfaz, eu estou pronto para iniciar um dia com mais consciência do meu sentimento. Agora, se não fazemos reflexões do nosso campo do sentimento, vai misturando as emoções positivas, negativas, e aquilo dali depois, para entender, é o que a gente precisa às vezes buscar um profissional. Ele vai ajudar a desamarrar aquelas questões íntimas que nós amarramos e não sabemos o motivo, e que gera muito sofrimento. Vale te dar oportunidade e utilize o tempo disponível, aprofundando a mente em considerações otimistas de renovação e atividade. Então, Joana de Ângeles, muito enfática
no ponto de nós aproveitarmos a oportunidade, o tempo disponível, aproveitando a mente em considerações otimistas e de renovação. Então, sobrou um tempinho na agenda, o que nós temos que fazer? Buscar renovar uma boa leitura, um bom programa de televisão. Olha quanta coisa negativa nós estamos expostos. Após uma reunião dessa daqui, eu posso pegar o meu aparelho celular e ser, vamos dizer, alvejado com inúmeras informações negativas. O que está fazendo com o campo emocional nosso? Embolando. É algo que eu preciso ter vigilância. E o sistema, ele foi feito para nos prender. Ele foi feito para viciar a mente humana, para dar pequenos prazeres. Se eu estou aqui parado, não tem nada para eu fazer, eu vou em busca de um prazer fácil. E aqui dali, se não tiver uma vigilância no uso, vai bagunçar o nosso campo emocional, afastando ainda mais das considerações otimistas e da renovação. Olha como nós podemos fazer muito. A gente está numa sociedade, eu não tenho tempo para nada, né? Não é assim que a gente escuta? Pega o celular do sujeito e fala que não tem tempo para nada. Coloca aqui. Vamos abrir as horas de cada aplicativo. Todos nós ficaremos envergonhados. Ô, fulano, você ficou 3 horas e meia aqui nesse aplicativo e não teve tempo de responder a minha mensagem. 20 segundinhos, meu fulano, como é que você está? Estou precisando. Ah, não tem tempo. Porque esses meios, eles bagunçam o nosso emocional de tal forma que algo tão simples que é exigido de nós, como servir o próximo respondendo a tempo a mensagem, nós não conseguimos fazer. Sabe por que nós não conseguimos? O campo emocional está bagunçado. E o prazer de servir ao outro por amor, pelo carinho, ele se desfaz e entra em lugar apenas o prazer meu para me satisfazer. E aí o outro que espere, a diversão acabar. Só que isso não é visto por diversão, porque cada um carrega ali a sua privacidade. Se nós usarmos apenas para fazer ligação ou responder o aplicativo de mensagem, as devidas mensagens, inerente ao trabalho, à família, veríamos o quanto tempo sobraria na nossa rotina. Cabe ou não cabe uma transformação urgente nesse ponto? Eu estou falando isso aqui com propriedade, porque eu fui obrigado a fazer isso em minha vida, se eu quisesse ter tempo para poder realizar com qualidade as tarefas que eu faço hoje. Tive que retirar profundamente. Uma vez, quando eu fui arriscar em dar uma olhadinha, eu fiquei preso 30 minutos. Minha esposa, até aqui, eu cheguei e falei, nossa, o que eu fiz na minha vida? Poderia ter colocado as roupas para lavar, já ter estendido algumas no varal, limpado a pia. Eu fiquei com aquele sentimento assim, Falei, que bom. Esse sentimento vai servir para que amanhã eu não repita isso novamente. Posso ver? Posso. Separa um domingo, ou às vezes à noite ali. À noite não, porque pode atrapalhar o sono. Ou uma vez por semana, no sábado, no domingo. Porque senão a estrutura é feita para nos prender. E aí o nosso bem mais precioso vai por água abaixo, que é o nosso tempo presente, tempo que Deus dá para nós edificarmos o amor, edificar as virtudes em nós. E o conhecimento, a leitura, a boa convivência, tudo isso nos auxilia e a gente pode acabar afastando por a nossa mente adoecer com essa nova realidade que é posta hoje para todos nós. A fonte que muito penetra no solo enriquece de fios d'água que lhe aumentam a capacidade. Então, Joana vai falar para nós, a fonte que penetra muito o solo é aquele que busca o conhecimento. É como se ele alcançasse
mais fios d'água. Aquele que busca o conhecimento é como se ele alcançasse mais recursos para lidar com os problemas que a vida tem como desafio. Então, quem tem o hábito da leitura é como um hábito da boa leitura, como as obras da doutrina espírita, é semelhante àquele companheiro que carrega uma mala de ferramenta cheia de instrumentos. Apareceu um problema, ele tem a pecinha para resolver, porque a cada pecinha da mala de ferramentas é o instrumento que ele conseguiu pelo conhecimento. Agora, quem não busca o desenvolvimento intelectual com a finalidade de desenvolver a moral, na hora que surge um probleminha pequenininho, você vai abrir a maletinha dele, ele não tem. Ele precisava disso aqui do campo emocional para sair da situação e não tinha. A gente observa pessoas aí bem posicionadas na questão do mundo, né, nas questões aí organizacionais, mas quando enfrenta um probleminha emocional, são capazes de tirar a vida do outro. Porque o outro bloqueou uma rua por 1 minuto, por 30 segundos, agindo como crianças no campo emocional. Porque quando surgiu o problema, foi abrir a maletinha para resolver a questão do conflito, não tinha nada. Porque a vida inteira foi voltada apenas para as questões materiais. E aí, como é que eu resolvo? Vou resolver com o que eu tenho na minha maleta, né? Orgulho, a vaidade, e complicamos séculos de existência. O que aparece na mídia é só a ponta do iceberg, graças a Deus. Mas o problema é grave, do descontrole emocional em todas as esferas, quando somos contrariados com as nossas expectativas. Não há mentes asseverando, sou infeliz, nem anules o apelo informando. Quem sou eu para ajudar? Quem decreta a própria inutilidade desconhece-se. A semente humilde, para transformar-se em árvore beneficente, não fixa a possibilidade negativa, mas deixa-se ficar à mercê do lavrador eficiente, que a coloca no solo propício às suas possibilidades latentes. Então, boa noite. Então, Joana está falando para nós que a semente humilde, ela não fica reclamando do solo encharcado. Não, esse solo aqui não está bom para mim. Essa terra aqui não está legal. Há casos, lá no livro Nosso Lar, uma companheira, ela tinha mais de 6 anos em Nosso Lar. E ela queria fazer uma intervenção aqui no mundo espiritual, no mundo físico, para os filhos dela. André Luiz narrou no livro Nosso Lar, porque ele teve a reunião junto com Clarício e ela, essa mulher. Clarício sempre faz as reuniões em dupla para que um possa escutar um caso do outro e tirar ali proveito. E André Luiz escutou o caso dela. Ela, com mais de 6 anos em Nosso Lar, não tinha 300 horas de trabalho. Irmã veneranda, como é colocado lá, ela acumula mais de 1 milhão de horas de trabalho e ela teve a oportunidade de receber o Cristo, coisa que ela não comenta para ninguém, recebeu um troféu, dispersou a festa, deu o troféu para os arquivos da cidade e anulou todo tipo de comemoração. E essa senhora, com mais de 6 anos em Nosso Lar, queria vir ajudar os filhos. E o mentor falou, mas como você vai ajudar os filhos? Aí ela começa a falar, olha, eu fui colocada lá no departamento da limpeza, mas as pessoas lá é difícil, e o trabalho lá é difícil, ela foi colocada no outro departamento e também outra queixa, não adaptou com as pessoas, o trabalho, foi mudada de novo, a 4ª vez, não adaptou em nenhum trabalho. E o irmão Clarice fala para ela, olha, mas você teve a oportunidade de trabalhar aqui para conquistar e você poder ajudar. E sinto muito, mas não vejo em você a pessoa que vai auxiliar seus filhos encarnados. Queria apenas
resolveu o problema pessoal, mas quando foi retribuir, não tinha nada. A maletinha dela estava vazia e estava vivendo em nosso lar, tá? Estava vivendo, está lá no livro para quem quiser ler, né, ter a oportunidade, quiser ficar à toa no mundo espiritual, nem sempre vai ser em nosso lar, né? No caso dela, ela foi para lá. É livre, nós somos livres. O livre-arbítrio é algo fantástico, né? Fantástico. Deus permite. Claro que existe aí uma certa margem, né? Que nós podemos percorrer, mas somos livres. Se nós quiséssemos estar em casa dormindo, poderíamos? Poderíamos, mas iríamos colher os frutos. É inerente. Eu não posso fazer nada por ninguém. Pode. Você pode não fazer nada por ninguém. Mas você vai colher os frutos disso. Até despertar. E é tão fantástico se o Espírito ele não quiser mesmo, olha, igual o caso da regeneração que a Terra está passando, se o Espírito ele ainda não quiser melhorar, ele pode continuar do jeito que ele quer, mas em outro local. Porque a Terra tem um cronograma a ser cumprido. A lei de causa e efeito é fantástico, né? Então, quando a gente observar nós diante de uma situação, para assim, eu posso, Deus vai permitir, mas o que Ele gostaria que eu estivesse fazendo? Faça, para que saiamos aí da inércia improdutiva, né? Recupera a alegria e deixa que a esperança irize o céu penumbroso de tua alma. Então recupera a alegria, deixa que o céu ilumine o escuro momento que a nossa alma possa estar vivendo. Então recuperar a alegria é fundamental. Por mais doloroso que seja as provas, né? Ninguém atingirá as culminâncias das alturas espirituais sem a movimentação do sacrifício. Tá? É sacrifício do momento, é igual subir uma montanha. Sacrifício, não é? Mas já parou para observar a beleza lá de cima? Como é prazeroso chegar, respirar um ar puro. É assim a jornada evolutiva. Como é prazeroso não ser governado pelos vícios, pelas emoções baixas. Que alegria é ser independente. Essa é a verdadeira liberdade do espírito. Quando ele exerce um governo sobre si mesmo, sobre as emoções. Isso é motivo de muita felicidade, mas requer um sacrifício no início, não tem jeito. Para que possamos sentir a alegria das boas vibrações, né? Todos estão aquinhoados, não apenas com os recursos que merecem, mas com as possibilidades que lhes são mais úteis. Então todos nós encarnamos com os recursos necessários para o desenvolvimento das nossas virtudes. Estamos no lugar certo, com as pessoas que nós deveríamos estar. Tudo bem que nós podemos aí fazer algumas escolhas, mas se fizemos é porque aquela era a nossa condição. E temos que abraçar a situação e, se tiver ruim, desejar a mudança. E muitas vezes o caminho foi trilhado por nós mesmos. Podemos encontrar posições de dificuldades, o responsável foi eu mesmo. Infelizmente, eu tive as advertências, mas não escutei. Eu já escutei tanto isso, já passei por isso. Se eu tivesse escutado, não estaria passando por isso. Se eu tivesse feito dessa maneira, o aviso veio de todas as formas, faltou Deus aparecer que André não faça. Eu vou, Senhor, eu vou porque eu quero. Então vai, meu filho. Aí volta chorando. Só não pode voltar culpando o pai, né? Muitas vezes fazemos isso. Fomos os responsáveis pelo sofrimento, muitas vezes causado, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tomba e recomeça, cai e repete a experiência. Olha o que Joana de Anjos vai falar para nós. Ela sabe que nós vamos tropeçar, sabe que nós vamos cair, não tem problema. O problema é a gente ficar deitado. Caiu, ó,
Vou levantar, Senhor, vou continuar. Falei umas verdades que não devia, depois da palestra. Não tem problema não, Senhor. Me perdoa e isso que não se repita mais. Pode ser que repita umas 2, 3 vezes, mas continua lutando. Essa é a ideia central. Porque a perfeição, ela é uma trajetória longa. É preciso esse esforço diário, né? Santos e heróis da espiritualidade superior, um dia atravessaram os mesmos momentos de indecisão e sofrimento que nós hoje estamos passando. Se tem algum espírito avançado, eles trilharam esse caminho e compreenderam, sentiram o Cristo no coração e aprenderam a fazer as escolhas com a vivência, com o livre-arbítrio. E aí o espírito, ele é sólido. Ele não, se ele ficar exposto à tentação, ele não vai cair mais, porque já está consolidado o aprendizado. Os que acreditam em santificação parasitária ainda se demoram examinando e contemplando de braços petrificados, junto aos corações dominados por aflições superlativas. Então, aqueles que acreditam em santificação parasitária ainda se demoram examinando e contemplando de braços petrificados. É aquele companheiro que escuta, mas não age em nada. Ele só escuta, acha bonito, é uma maravilha, mas na hora de dar um frutinho, é aquela figueira que não tem nem folha, não dá nem sombra. Você olha assim para a árvore ali, você tem que ficar, poxa, nenhuma sombrinha representa o coração daquele irmão. Agora, quando temos a oferecer, somos como a árvore frondosa. O companheiro pode aproximar de nós, desfrutar da sombra da nossa boa energia e saborear os frutos da nossa boa palavra. Olha quanta coisa podemos fazer sem modificar quase nada externo da nossa vida, ou melhor, nada, apenas intimamente. Desejar ser uma pessoa de responsabilidade e reflita um pouquinho a luz do Cristo. Quero ser essa pessoa, Senhor, que sabe escutar, que tenha paciência, humilde. E essas conquistas não vêm adquirindo com facilidade, né? Esforço, dedicação. Com muito acerto, afirmava São João Crisóstomo, um santo triste é um triste santo. Recompõe, assim, a expressão íntima e encara a hora do convite, colocando-te no trabalho de qualquer natureza como quem realmente deseja servir. E ergue o coração na direção do eterno trabalhador, seguindo com ele que nos convoca à vida, renovando pelo trabalho que transforma o pecador, facultando-lhe a comunhão com os anjos, enquanto nobres de fé e ricos de possibilidades se detêm inúteis e perdidos na retaguarda, em meditações transcendentes, mas paralisantes. Agradeço aqui a oportunidade, né? São até às 8, né? Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. Que todos nós possamos sair daqui motivados para essa renovação, para a alegria de viver, para o bom ânimo, né? Entendendo que com a alegria, com o bom ânimo, atraímos os bons espíritos, somos capazes de escutar a intuição dos bons espíritos quando temos a mente aberta, e aí a nossa vida ganha uma direção muito mais leve, muito mais fácil, né? Tirando o peso aí das energias que atrapalham. Então, agradeço, bom domingo a todos, um bom início de semana, né? Que se iniciou hoje, né? Domingo. Obrigado. Eu também agradeço.